Olá a todos, aqui estamos nós de novo na nossa quarta aula, hoje sobre o Orixá Oxóssi, no nosso ciclo de estudos chamado O Caminho da Individuação. O caminho da individuação, como a gente já tem falado, é o caminho do autoconhecimento, é quando você descobre aquilo que você tem em você que te torna um indivíduo diferenciado de todas as outras pessoas. É um processo nem sempre fácil, nem sempre só de sorrisos, mas necessário para todo mundo que está crescendo, que quer se tornar gente grande, né, na boa acepção da palavra, e o desenvolvimento mediúnico promove a individuação. A gente precisa entender que quando a gente começa a desenvolver a nossa mediunidade, seja em que seara for, esse processo vai pedir que a gente comece a nos observar para entender nossas incorporações, entender os guias que trabalham com a gente, entender a nossa história. Isso é individuação que o processo mediúnico acelera. Meu nome é Newton Almeida, eu sou o diretor de culto do Centro Espírita João Vicente, um terreiro de Umbanda, situado na zona oeste do Rio de Janeiro, no bairro de Senador Camará. Sejam todos bem-vindos à nossa quarta aula, que vai falar sobre o Orixá Oxóssi. Como que a gente vai falar sobre Oxóssi, pessoal? Para a gente ter uma boa finalização da aula, um bom proveito da aula, né, eu preciso que ao final da exposição vocês consigam entender o que Oxóssi representa nesse caminho de individuação, que vocês entendam o arquétipo que Oxóssi representa, que vocês reconheçam os aspectos de luz e sombra do arquétipo, relembrando o que é um arquétipo, não é limitado às características dos filhos do orixá. Isso não é o arquétipo. O arquétipo que nós estamos trabalhando aqui são modelos mentais, padrões mentais que geram padrões de comportamento que pertencem a toda a humanidade. São padrões compartilhados, imagens compartilhadas por toda a humanidade, fazem parte do chamado inconsciente coletivo. E cada orixá, além de ser uma força da natureza, além de ser um ancestral divinizado, ele também representa a força de um arquétipo. E a gente está verificando que cada um representa aqui nesses nossos estudos. Quando a gente olha essa imagem de um grupo caçando, a gente automaticamente é levado a um momento da pré-história. Você vê que esses homens estão caçando com pedaços de pau, com uma lança de madeira. A gente está vendo uma imagem de um momento pré-uso das ferramentas, pré-uso do ferro, ferramentas feitas de metal. É um pouco um momento antes da chegada de Ogum, que trouxe o metal, que inventou a ferramenta, que trouxe a melhoria do arado e da lavoura e todo um avanço tecnológico e melhora das condições de caça e de subsistência, melhorou a agricultura. Oxóssi nos fala do avanço dos costumes civilizatórios. Oxóssi nos fala de um passo adiante depois do advento do ferro e do uso do metal que Ogum trouxe. Quando a gente fala em Oxóssi, a gente fala do momento de abundância, a gente fala da obtenção do alimento, a gente fala de mesa farta, a gente fala de prosperidade, né? Oxóssi é um orixá de prosperidade. Então, Oxóssi significa um passo adiante naquilo que Ogum trouxe do avanço da civilização, da criação de novos costumes, de estocar alimento. Porque quando Ogum trouxe o uso do ferro, que a agricultura foi incrementada, aumentou-se a produção de alimentos, o homem não precisou mais ser nômade, o homem já pôde assentar um acampamento, criar uma vila, criar uma espécie de uma cidade, né? E isso valorizou o agrupamento, isso trouxe um sentido de família, e essa é a presença que Oxóssi começa a delinear dentro da civilização. Mitologicamente,
Oxóssi ele é o irmão mais novo de Ogum. Ogum trouxe as ferramentas e Oxóssi aprimorou. Aprendendo com Ogum o uso da ferramenta, ele desenvolveu o arco e a flecha, ele deu um passo adiante no refinamento na questão da caça. Ogum também caçava, mas Oxóssi refinou a arte da caça quando ele trouxe o arco e a flecha. Enquanto Exu significa o caos da humanidade primitiva, né, o ser nômade, e Ogum significa a descoberta do metal, o início dos costumes de sedentarismo, o Oxóssi ele significa o processo da individualização. Né? Ele começa a nos diferenciar enquanto pessoas dentro de um mesmo grupo. Nessa história, então, da humanidade, o Oxóssi ele nos traz um papel, ocupa uma figura que são as formas arcaicas de sobrevivência. O Oxóssi vai na mata e traz o alimento, ele caça um animal, ele traz para que possa ser compartilhado o alimento com toda o grupo a qual ele pertencia. Ele vai lá e busca o sustento. E Oxóssi tem uma figura que ele permanece atual, porque nos tempos remotos ele ia à mata para caçar e trazer alimento. Nos dias de hoje, Oxóssi é o trabalhador que sai de casa em busca do sustento. É aquele que busca sustentar a família. Hoje em dia até ainda deu mais um avanço, as pessoas que trabalham no home office também estão buscando sustento, o próprio da família. Mas essa é a figura de Oxóssi, da pessoa que provê sustento, que busca essa independência através do trabalho. E ele traz uma ideia de harmonia entre luz e sombra nesse caminho da individuação, porque a gente já percebeu que nesse caminho da individuação a gente encontra aspectos de luz, aspectos de sombra nesse nosso processo. Os aspectos de luz é tudo aquilo que eu quero mostrar, que eu gosto de ser, que me traz orgulho, e a sombra é aquilo que eu procuro esconder, aquilo que eu não quero encarar, porque é doloroso, porque é feio, mas que faz parte da minha totalidade. E eu preciso, em um momento, enfrentar isso, para que eu possa ter a individuação. E o Oxóssi traz essa harmonia entre nossos aspectos de luz e de sombra. E a gente vai entender muito o Oxóssi se a gente começar a observar a ferramenta principal do Oxóssi, que é o Ofá, que é o arco e flecha. Essas duas figuras que nós temos aí embaixo da nossa tela são representações do Ofá de Oxóssi. Nessa ferramenta está contido muito da personalidade do Oxóssi. Eles demonstram um avanço no uso das armas de guerra e de caça e pesca, porque enquanto Ogum, né, com o seu facão, com sua lança, com as suas ferramentas pré-arco e flecha, dependia-se do corpo a corpo na batalha ou mesmo na caça, de estar muito perto. Caçar aves era muito complicado, porque quando você se aproximava, a ave saía correndo. E o arco e a flecha te propiciou um distanciamento da sua caça ou do seu oponente. Isso lhe deu segurança, isso lhe deu uma visão mais ampla do terreno, configurou um avanço tecnológico tanto na caça e na pesca como na arte da guerra. Seguindo esse aspecto de Oxóssi, o homem ficou mais protegido, como eu acabei de falar, tendo uma distância segura, né, do seu alvo ou do seu oponente. E Oxóssi traz esse aspecto de um afastamento para observar. Oxóssi ele é uma figura de contemplação, mas não uma contemplação vazia, uma contemplação com aprendizado. Traz a disciplina, traz todo um atributo que um caçador precisa para ter êxito na sua empreitada. Vamos falar do arquétipo de Oxóssi, que é o do caçador, e esse arquétipo ele traz uma mescla do mito do herói, que a gente viu com Ogum na aula passada,
mas ele também traz uma ideia de um pai provedor. Tem uma sutil diferença entre os arquétipos de Ogum e de Oxóssi, que eu quero pensar com vocês aqui agora. O herói que o Ogum traz, ele é um herói guerreiro. Ele nos protege através da luta física, ele traz até um aspecto violento, ele traz um papel de agricultor lá originalmente na África, como a gente viu, né, do desenvolvimento da tecnologia. E o Oxóssi, ele traz um pai provedor e um pai curador, uns aspectos que nós não vemos tanto no Ogum. O arquétipo do guerreiro, que o Ogum representa, ele traz uma liderança pessoal, uma liderança carismática, uma liderança que busca a honra e que nos convida a ir adiante, ele está ao nosso lado e vamos todo mundo junto, sempre com sabedoria e com assertividade. Mas o arquétipo que o Oxóssi traz do caçador, ele tem uma liderança diferente do Ogum. O Oxóssi traz um arquétipo de pai, de um líder, mas que ele adquiriu a liderança através do conhecimento, através do exemplo que ele é de ser responsável por prover, por proteger, por conhecer a mata, ele conhece também os remédios que tem na mata. Então ele traz também agora uma figura de um sábio e não só de um guerreiro. E nesse processo da individuação, o caçador traz a questão da disciplina, que o Ogum também traz, mas ele busca também, ele nos traz um equilíbrio emocional que a gente não viu tanto no Ogum, nos mitos que a gente estudou na aula passada. O Oxóssi traz a questão do equilíbrio emocional, da interiorização, da observação dos ciclos, já que ele é um caçador, ele vai ter dias que ele pode caçar, vai ter época que não pode caçar. Então, o Oxóssi traz essa observação dos momentos, do pensar, da observação, do contemplar com o aprendizado. O Oxóssi, pessoal, ele transita da aldeia para a mata e da mata para a aldeia. Ele protege tanto a mata do avanço da aldeia, como protege a aldeia dos perigos da mata. Ele nos traz toda uma questão ecológica, de um viver com consciência, preservando a natureza para que você faça dela uma aliada sua, e você não destrua, e você preserve, mas numa observação ainda uma observação mais psicológica, o Oxóssi é aquele que tem um equilíbrio entre a luz e a sombra. Tanto ele está no consciente, que é a aldeia, como ele também consegue transitar pelo inconsciente com naturalidade e sair de um ambiente do outro sem perder a sua essência. Ele reconhece qual é o perigo que o inconsciente tem, que a mata representa, as feras e os venenos e os perigos e a noite escura, como também conhece muito bem o consciente, o viver, o social, o trazer a harmonia entre as pessoas. Então, o Oxóssi transita entre os aspectos de luz e sombra com sabedoria e com equilíbrio. Ele até divide um pouco com o Exu esse transitar pelo inconsciente. Mas enquanto o Exu ele nos promove questionamentos para que nós encontremos as respostas, o Oxóssi já tem esse conhecimento com ele. O viver o arquétipo do Oxóssi é já ter essa noção do inconsciente, do consciente, da luz da sombra muito presente com a gente em equilíbrio. Então a gente pode dizer que nessa individuação, o caçador que o Oxóssi traz é o equilíbrio entre os aspectos de luz e de sombra de nossa personalidade. O arco e a flecha, ele se diferenciou da força bruta, né, que Ogum representa para a gente, porque para você usar o arco e a flecha, você tem que ter o equilíbrio entre a luz e a sombra, você tem que ter um equilíbrio emocional, uma boa pontaria depende do seu estado emocional. E utilizar essas ferramentas, o ser o caçador que o Oxóssi representa, ele requer que a gente esteja bem conosco
para que a gente possa funcionar no nosso objetivo. Enquanto médiuns, nós precisamos estar bem conosco, nos conhecer o mais profundo que se possa, porque o autoconhecimento ele é eterno, mas não permitir que as nossas dificuldades pessoais e emocionais interfiram no nosso trabalho. E aí, para você atingir o alvo, você tem que ter esse equilíbrio interior. E o Oxóssi simboliza essa busca do equilíbrio para que se alcance a nossa meta. Acertar um alvo requer concentração, inteligência e intuição. O Oxóssi, ele é o arquétipo que nos ajuda a encontrar esse equilíbrio. Então, ele auxilia muito no processo de individuação. Mas, como a gente já sabe, todo arquétipo ele tem aspectos de luz e de sombra. E a gente vai agora entender. Como é que é a sombra? É quando eu me identifico demais com um papel que eu exerço e aí eu perco o limite. Né? Eu preciso ter a noção de que eu preciso estar dentro de limites para que eu não ultrapasse as linhas do saudável. Quais são os aspectos de luz que o arquétipo do caçador traz para a gente? Né? Ele é o provedor de sustento, ele se preocupa com uma comunidade, com um grupo, com a família, com ele mesmo. Ele tem equilíbrio emocional para que possa exercer sua atividade, sua função. Ele é um pai que protege, e ele é um pai que provê a proteção, ele sustenta essa proteção. Né? Ele não é uma proteção de 5 minutos, ele está o tempo inteiro mantendo essa proteção que ele provê. Ele tem toda uma ligação com o trabalho, o Oxóssi é trabalho, é foco, é disciplina, equilíbrio entre luz e sombra. Lembra da passagem saudável entre a aldeia e a mata? Ele conhece, né, os nossos aspectos sombrios e os aspectos de luz da nossa personalidade. Mas existe também o aspecto da sombra, quando esse arquétipo do caçador, quando ele perdeu a mão. E aí é que entra o egocentrismo, né? Ou eu penso só em mim, ou eu penso só no meu grupo e excluo todo o outro. Quando um arquétipo de um caçador, ele pensa em todo mundo, ele traz, ele une, ele congrega. A introversão, ou seja, eu deixo de estar lá na aldeia, eu começo a ficar muito mais na mata, eu perco o equilíbrio. Se eu sou um pai, se eu sou um arquétipo de pai, eu, em vez de ser um pai que protege, o pai vira um pai abusivo. Aquele pai que expõe o filho, ou que espanca o filho, ou várias outras formas de assédio, ou moral ou sexual, é um desequilíbrio do arquétipo do pai. É um escorregão, é o perder a mão. E ou também ele infla tanto o aspecto da proteção que ele sufoca a pessoa, ele não deixa o outro crescer, ele não deixa o filho crescer, porque tá tão bom ali aquele ambiente familiar que para que você vai sair, para que você vai crescer? Então ele está sempre mimando em excesso a cria dele e não vê que os filhos cresceram e sofre com essa possibilidade. É um aspecto de sombra do caçador. O excesso do trabalho, quando a pessoa mergulha tanto na questão do trabalho que ela esquece de si, ela esquece da família, ela esquece dos amigos e isso vai gerar um desequilíbrio. Isso vai trazer uma enfermidade de alguma forma. Ele perde o objetivo, em vez de ser focado, ele não tem muito aí para onde atirar, por não saber, por se desconhecer. Entra a questão da preguiça, justamente em oposição à questão do trabalho. E a imersão total nos aspectos conscientes. Aí o caçador se brenha pela mata e entra pela loucura, entra, enfim, por todo um desequilíbrio de não enfrentar as coisas do consciente. Temos que estar atentos para que os aspectos de sombra não tomem conta demais da nossa vida, porque isso vai trazer um desequilíbrio. Vamos ao nosso estudo do nosso mito, que fala sobre o Oxóssi que matou um pássaro que foi enviado pelas feiticeiras. Conta a lenda que todos os anos havia uma festa para festejar a produção dos inhames. A agricultura prosperou, as ferramentas estavam funcionando bem, né, e
os inhames estavam lá a todo vapor e anualmente existia uma festa dos inhames para comemorar a colheita. E chamavam-se todas as pessoas do reino e a cerimônia transcorria muito bem, até que um pássaro enorme pousou no teto do palácio. Por que esse pássaro chegou lá? Porque as feiticeiras, as Yami Oxorongás, as grandes mães feiticeiras, não foram convidadas para a festa. E elas ficaram super aborrecidas com isso e enviaram um pássaro para acabar com a festa. E o pássaro é enorme, as asas dele tomavam conta da aldeia toda e as pessoas ficaram muito assustadas com aquilo e começaram então, o que vamos fazer, o que vamos fazer, que o pássaro estava ameaçando todo mundo. O que o rei fez? O rei decidiu que o pássaro tinha que ser abatido. Então, ele conclamou os melhores caçadores do reino para que pudessem abater o enorme pássaro que ameaçava a festa. Então, veio de uma cidade um caçador que tinha 20 flechas, veio de uma outra cidade um caçador que tinha 40 flechas, chegou a vir um outro caçador que tinha 50 flechas, e todos se comprometeram a abater o pássaro, porque eles tinham flechas pra caramba, e se eles não conseguissem, que eles pagariam com a vida. E aí, o que aconteceu? Esses três Odés, né? Odé quer dizer caçador. Esses três caçadores, com 20, com 30, com 50 flechas, com 40, não conseguiram abater o pássaro. Gastaram as flechas todas, não abateram o pássaro e foram presos. O rei mandou prendê-los, porque eles não atingiram o objetivo que eles se comprometeram a fazer. Até que chegou um caçador que só tinha uma flecha, né? Tinha um de 50, um de 30, um de 40, aquele só tinha uma. E ele sabia que se ele fracassasse, ele ia ter o mesmo destino dos outros. Mas ele se comprometeu a fazer o abate da criatura. Só que a mãe desse caçador, temendo pela vida do filho, já que ele tinha só uma flecha, ela procurou um oráculo e viu o que poderia ser feito para que aquela situação tivesse um bom final para eles. E o oráculo disse que eles tinham que fazer um sacrifício, lembra da questão do sacrifício que a gente tem falado ao longo das aulas, para as Yami Oxorongás, para que elas ficassem apaziguadas e o pássaro, enfim, ou fosse embora ou fosse abatido. Então a mãe desse caçador sacrificou uma galinha, de acordo com a orientação do oráculo, e enquanto o caçador firmava sua flecha, apontava, né, ela fazia o sacrifício da galinha, pedindo que as feiticeiras aceitassem a oferenda, que elas ficassem apaziguadas. Resumindo a história, as feiticeiras aceitaram. Nessa mesma hora, o rapaz atirou a flecha, única que ele tinha. O peito do pássaro se abriu e a flecha atingiu o peito, o coração da ave. A ave foi abatida, né? Alcançou o objetivo dele. E aí, todo mundo ficou feliz, ele recebeu várias honrarias, né? Os caçadores que foram presos foram soltos, ele recebeu prêmios e todo mundo começou a querer conhecer quem era aquele caçador, né? O nome dele era Oxô, Oxotanco Oxoxô. Então eu chamava ele de Oxô. E começaram a cantar, a gritar, né? Oxóssi, Oxóssi, que virou Oxóssi, que quer dizer Oxô é popular, porque ele com uma flecha só, ele resolveu o assunto de toda a aldeia. E esse é o fim da história. Está aí uma gravura demonstrando, né, o momento em que ele estava lá atirando para o peito do pássaro. Mas vamos aqui ao nosso estudo. O que esse ensinamento traz para a gente? O que esse mito nos ensina? Pessoal, esse mito fala o quão perigoso é quando você reprime aspectos de sua personalidade, por vergonha, por negação, por não aceitação. Toda vez que você reprime um conteúdo, esse conteúdo ele pode voltar, e quando ele volta de uma maneira muito agressiva. Estamos falando do quê? Estamos falando daquela parte da nossa personalidade que a gente não quer reconhecer, ou tem medo de reconhecer, de assumir, ou que os outros venham a saber. Se é no relacionamento, talvez a sua infantilidade, o seu lado ciumento, a sua insegurança, isso pode ser a sua orientação sexual, isso pode ser a sua condição financeira, isso pode ser várias coisas que você, por várias razões, não aceita em você e você reprime, você abafa. Mas enquanto você
não reconhece, não enfrenta a tua sombra ela vira esse pássaro, como se fosse uma assombração te perseguindo o tempo inteiro. Em um momento ela vai aparecer, em um momento você vai ter que enfrentar, ou você vai sofrer a tua vida inteira, não assumindo conteúdos que podem ser resolvidos quando você assume responsabilidade por eles. E muitas vezes você olha e você vê que, caramba, era isso. Quando você enfrenta os teus medos, enfrenta as tuas dificuldades, eles ganham um outro tamanho, o tamanho real que eles têm. E você pode não resolver, mas você consegue apaziguá-los, porque o viver a totalidade é ver o que está na sombra também, para que você não seja pego de surpresa. Então você tem que confrontar aspectos seus para que você possa individuar. O reprimir conteúdos não é ver totalidades, não é individuar. Você precisa enfrentar. Esse mito fala, pessoal, sobre o desgaste da nossa energia quando não focamos a nossa vida. Vocês lembram que tinha um caçador com 50 flechas, um com 40 flechas, um com 20 flechas? Caramba, será que eles não conseguiam, né, fazer acertar o alvo? Mas será que eles também fizeram como a mãe do Oxóssi, que procurou um babalaô, fez uma oferenda, fez um sacrifício? Todo objetivo, toda meta que nós temos precisa de um sacrifício. Alcançar alguma coisa, você tem que dar alguma coisa em troca. O mito não relata isso. O mito só relata que eles não tiveram foco, eles gastaram as flechas todas que tinham e não conseguiram alcançar o objetivo e acabaram presos, né, em situações que muitas vezes nós criamos. Nós precisamos ter foco na nossa vida para que a gente não seja refém de nós mesmos. A disciplina, a assertividade fazem parte do processo de individuação. Foi somente com o sacrifício que o Oxóssi alcançou o objetivo dele. As feiticeiras foram apaziguadas, ou seja, aquilo que estava fora da brincadeira, quando foi acolhido, deixou de atrapalhar. E é exatamente essa a ideia. A gente não pode deixar de fora aquilo que pertence à totalidade, senão aquilo vai ficar o tempo inteiro pedindo para ser reconhecido. Assim são os sentimentos. Você tem que assumir que tem raiva, tem que assumir que tem ciúme, tem que assumir que é bobo, tem que assumir que gosta de alguém, assumir que gosta do teu pai, da tua mãe. Você precisa honrar os seus sentimentos, senão eles, enquanto não tiverem nome, não forem reconhecidos, não forem vivenciados, eles vão te perturbar. E quando você reconhece, eles assumem o lugar deles e a vida segue. Então não esconda aquilo que você é, aquilo que você sente, porque é necessário para o seu bem-estar. Somente quando você muda a sua atitude consciente frente a esses conteúdos é que você assume a responsabilidade por eles. E aí você ganha liberdade. A responsabilidade e a liberdade andam juntas. Quando você assume responsabilidade, você se liberta. Então enganam-se aqueles que se julgam, se dizem ou agem de maneira irresponsável, que eles são livres. O irresponsável ele é presa, ele é refém dos próprios complexos, enquanto a pessoa que assume as responsabilidades, aí ela se liberta, ela tem hora, ela tem prazo, ela reconhece quando ela pode, quando ela não pode, e ela vive com harmonia. E é isso que é importante. Uma coisa também muito importante da gente entender é que a mãe do caçador foi lá e fez uma oferenda para que ele pudesse atingir o objetivo. Muitas vezes a gente fica refém das expectativas de nossos pais. E precisamos de entender se são os mesmos objetivos e expectativas nossos. Então, nossos pais, nosso grupo familiar, nosso grupo de amigos também precisam nos libertar das expectativas que são deles e não nossas. E nós também temos que saber até que ponto, né, nós queremos ou podemos corresponder a essas expectativas. Uma outra coisa que é interessante, voltando no assunto daqueles três caçadores que não atingiram o objetivo deles, eles tudo bem, não atingiram o objetivo deles, mas eles foram presos porque o rei não convidou as feiticeiras. Não foram eles que não convidaram, foi o rei que negligenciou um conteúdo. Então, muitas das vezes, a gente começa
culpar pessoas por erros que são nossos, por falhas que são nossas, por fracassos que são nossos e não do outro. E enredamos as pessoas, a nossa família, o nosso ambiente de trabalho em situações que cabem a nós resolvermos. São medos e deficiências nossas e não do outro. A gente precisa reconhecer isso. Quando você assume os teus defeitos, as tuas falhas, você liberta também todo o seu grupo. É a responsabilidade da nossa individuação frente a uma coletividade. Individuar-se é também assumir responsabilidade pelo outro, porque senão você começa a enredar todo mundo nos teus problemas e todo mundo sofre. Imagine uma pessoa que é viciada e não assume o vício dela. E não, eu fumo porque eu quero. A hora que eu quiser parar, eu paro. Mentira. Você tem que se tratar. Assume. Não, eu bebo, mas a hora que eu quiser, eu paro. Eu não sou viciado. Mentira. Vai se tratar, porque você está colocando a tua família em todo um ciclo vicioso. As pessoas também começam a se comportar de maneira que evitam. Então, assumamos os nossos fantasmas, vamos enfrentar eles para que a gente possa dar passos adiante na nossa individuação. Essa sombra psíquica, ela traz sofrimento para todos. Eu acabei de falar isso. O pássaro, ele estava lá e somente quando ele foi abatido, quando as feiticeiras foram reconhecidas, é que ele libertou toda aquela aldeia. Então, vamos assumir responsabilidade perante o nosso bem-estar e reconhecer que existem situações em que nós acabamos envolvendo pessoas com os nossos problemas e elas não merecem isso. Então, esse mito fala desse processo de individuação e, ao mesmo tempo, da responsabilidade que temos frente à coletividade onde nos inserimos. Tá? A vida é curta e é só uma flecha que nós temos, tá, pessoal? Não temos 50, é uma só. E a gente precisa acertar o nosso alvo. Temos que ter disciplina e assertividade, porque elas fazem parte da bagagem de quem está buscando a individuação. Um outro mito fala que Oxóssi desrespeitou um ritual. Tinha uma proibição ritual, ele não respeitou. Era um dia em que não se podia caçar. E Oxóssi, caçador, focado no trabalho dele, negligenciou essa proibição, nem consultou o Babalaô se podia caçar ou não, e foi fazer o que ele sempre fazia, que era caçar. Só que aí Oxóssi começou a ouvir um canto de um animal. E esse canto era uma cobra, uma serpente, que cantava: Eu não sou uma ave para ser morta por você. Ele não ligou a mínima para essa advertência, não ligou a mínima para a interdição de caçar, que não podia, e foi para o mato. Chegando no mato, ele viu que era uma cobra que estava cantando e ele matou a cobra e ele cortou a cobra ali no mato mesmo, colocou lá na sacola dele e foi para casa. Né? E a cobra continua, mesmo depois de morta, cantando: Não sou pássaro para ser morta por você. Nessa época, Oxóssi vivia com Oxum, ele era casado com Oxum, mas Oxum não estava em casa nesse dia. Ele chegou em casa, cozinhou os pedaços da cobra e comeu a cobra e se fartou e foi dormir. No dia seguinte, Oxum chegou e encontrou Oxóssi morto. E tinha um rastro de serpente ao lado do corpo dele que ia para a floresta. E aí Oxum entendeu, ele não respeitou o dia de interdição da caça e ele matou o Xumaré. Em outras vertentes do mito, porque nesses dias de interdição, os orixás se metamorfoseavam em animais. E em outra vertente do mito, ele viu um outro animal e ele atirou nesse animal a flecha e aquele animal era Oxalá. Né? Então ele tinha matado o próprio Oxalá. E o Oxóssi ficou assim, desesperado. Meu Deus, o que eu fiz? Né? Mas voltemos aqui ao nosso mito. Ele tinha matado o Xumaré, que se revoltou contra ele, matou o Oxóssi e foi embora de novo para a floresta. Aí Oxum
fez todo um apelo para Orunmila, para que, enfim, ele fosse perdoado, que ele voltasse a viver. Depois de muitos sacrifícios, Orunmila atendeu o pedido de Oxum. Oxóssi voltou à vida, mas não como um mortal, ele voltou como um orixá, né? E aí com a função de proteger a caça, proteger a floresta, como uma espécie de um aprendizado pela desobediência dele. Ele pagou com a vida e ele voltou como um protetor da caça. Está aí o momento em que Oxóssi faz, né, consagra a teimosia dele. Mas que ensinamentos nós temos desse mito? O que esse mito está nos trazendo? Né? Porque às vezes o arquétipo ele assume um aspecto de sombra e traz um ensinamento. Seja na luz ou na sombra, o arquétipo nos ensina. Em que momento que essa energia desse arquétipo do caçador ela perde a mão, ela infla demais e ela se torna destrutiva. O Oxóssi, tudo bem, ele era um exímio caçador, mas ele sabia que existiam restrições de dias e de animais para caça. Só que ele resolveu burlar uma lei, ultrapassar um ritual. E a gente precisa entender que existem interdições, elas existem para nos dar limites. Todo mundo é subordinado a um limite, a uma interdição, a um ponto de equilíbrio. Você pode ser um exemplar trabalhador, ser muito bom naquilo que você faz, mas você não pode fazer só o que você quer. Você não pode fazer só aquilo que você gosta. Existe o ônus e o bônus de qualquer atividade. Se eu quiser só o bônus, eu não vou aprender, não vou individuar. Alguém vai ter que fazer por mim, mas tem coisas que eu preciso fazer. Então, esse mito nos fala sobre isso. Olha só, você precisa fazer também outras coisas, mesmo que você esteja subordinado a um desconforto. Porque tudo é passageiro, e isso tudo vai trazer aprendizado. Você pode ser muito bom no que você faz, mas você não é o melhor. Você precisa descansar. Você precisa reciclar. Você precisa fazer várias outras coisas. Você tem família para cuidar, você tem coisas para aprimorar. Então você não pode fazer só aquilo que você gosta. Isso não é individuação, isso é desequilíbrio. Isso não promove crescimento. E por mais que você seja muito bom numa coisa, baixa a tua bola e vamos ver outros aspectos para que você possa estar em contato com a totalidade. E toda vez que você ultrapassa um limite, vem um desequilíbrio. No caso do mito, ele nos mostra que o Oxóssi foi punido com a morte, mas você pode ser punido com a falta de saúde, com um desequilíbrio emocional, com um desequilíbrio do relacionamento. Você precisa estar atento para outras atividades, outros afazeres, além daquilo só que te dá prazer, porque vira um ciclo vicioso, vira uma obsessão. Você não pode abrir mão que você tem outras responsabilidades para você assumir, para você viver. Tá? É, então, Oxóssi ele é ligado ao trabalho. E esse mito nos fala muito, eu fico pensando nas pessoas que são workaholics, que eles se isolam e trazem sofrimento para quem está com eles, né, emocionalmente ligados. E também da tal da síndrome do burnout, que são as estafas mentais, as estafas físicas geradas por um desequilíbrio de uma obsessão, de uma teimosia em estar ali. Preciso produzir, preciso ganhar dinheiro, preciso fazer, preciso fazer, preciso fazer. Tira o cifrão do olho que ele vem para o bolso. Você precisa descansar, você precisa ter lazer, você precisa fazer a tua individuação também, meu camarada. Vamos parar com essa história. Fico também pensando, trazendo para a prática do terreiro, das pessoas que elas querem só ficar no cantinho delas sem desenvolver. Não quer arriscar ponto, não quer assumir responsabilidade, não quer dar consulta. Isso também fala desse mito do Oxóssi, que elas só querem fazer aquilo que elas querem. Não. O compromisso mediúnico requer que você faça aquilo que o teu chamado está te chamando para fazer. Então vamos entender que quem está na chuva é para se molhar. Vamos deixar a vida fluir
para não ficar só na mesmice do que eu só faço aquilo que eu quero fazer, daquilo que eu gosto de fazer. Isso vale para todas as áreas da vida, e até o ócio, né? Não só o trabalho, também o ócio em excesso também traz os mesmos tipos de prejuízo. Ou achar que tudo tem que se resumir à vida religiosa. Não, você tem mulher, filho, marido para conviver. Eles talvez nem acompanhem a tua religiosidade. Dá um tempinho e vai acompanhá-los para que você tenha saúde no teu relacionamento familiar. Pessoal, eu espero que a gente esteja alcançando o nosso objetivo, que é fazer o médium, fazer o religioso, um bandista, pensar fora da caixinha e entender o quanto é rico esse ambiente do orixá e da forma arquetípica dele, independente do orixá que você seja filho. Nós somos regidos por todos. Em várias fases de nossa vida, a gente assume aspectos arquetípicos de outros orixás. É o herói, é o caçador, é a mãe, é o curador. Então, que a gente tenha essa noção e saber aproveitar essas energias tão poderosas que nos ajudam a crescer e a virar gente grande. Né? Nosso objetivo é promover essa individuação através de uma vivência mediúnica equilibrada, pensada, com assertividade e com o pé no chão. Nossa próxima aula vai ser sobre o Mulu, o curador ferido. Eu desejo a todos uma boa reflexão pós-aula, fiquem com Deus e até a próxima.